No vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre algo que tem mexido muito com os professores. Eu vou hoje explicar sobre o que é pedagogia sistêmica. Eu tenho certeza que muitas pessoas já ouviram falar sobre sistêmico, já sabe o que é pedagogia, né? Que eu estou falando diretamente para um público de professores, né? Então, quando a gente fala de pedagogia sistêmica, tenho certeza que muitos não sabem o que é isso. Já ouviu falar, talvez alguém já tenha comentado para você, mas você assim nunca se aprofundou. E talvez você possa olhar os outros vídeos, né, que eu fiz falando sobre as 3 leis sistêmicas, depois explicando o passo a passo de cada uma, falando sobre hierarquia, sobre ordem e tantos outros, né, vídeos que eu já tenho no canal e que tem explicado sobre essa visão sistêmica. Então eu faço uma pergunta para vocês, né? Reflita comigo. Em algum momento na sua sala de aula, você já se sentiu perdido, sem saber o que fazer com o seu aluno, sem saber como resolver aquele problema de sala de aula, talvez de déficit de atenção, talvez de uma turma desorganizada, muito bagunçada, talvez você tenha algum aluno, um ou mais de um, que tenha alguma necessidade especial, e você, naquele momento, você para, olha para a sua turma, geralmente se for uma rede pública são salas, né, bem lotadas, entre 35 e 40 alunos, às vezes até passa desse número de alunos. E você, quando você se depara com essas situações, o que você pensa? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas soluções e algumas ajustes que podemos fazer na sala de aula olhando para a visão sistêmica dentro da pedagogia sistêmica. Então, se você, né, tem alguma dor dentro da sala de aula, com qualquer desses itens que eu sugeri e que eu falei para você, fique até o final, assista esse vídeo que você vai aprender muito sobre o que é pedagogia sistêmica e como que você vai solucionar um ou vários problemas dentro da sua sala de aula. Fica comigo até o final, que vai ser de muito valor o que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, pedagogia sistêmica, você já sabe o que é pedagogia, né? Então, ela veio, né, de muito estudo, de muito conhecimento, né? Como vocês já sabem, quando a gente fala de constelação familiar, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, que foi criado, né, pelo filósofo, pelo professor, né, pelo Bert Hellinger. Ele estudou, né, ele teve um momento da sua vida, ele foi padre, né, então ele ficou muito tempo estudando as pessoas, né, os relacionamentos. Então, ele descobre, né, com os estudos dele, com as pesquisas e com a vivência dele, né, que um certo tribo que ele conviveu, ele percebe que tudo lá flui muito bem, tudo lá flui de uma forma bem harmoniosa. E ele começa a perceber que por que isso acontece? Porque existem as ordens, que são as 3 leis do amor, né? Depois já tem os vídeos explicando sobre isso, se você tiver interesse de saber o que são essas 3 leis, vai lá no meu canal e assista esses vídeos que você vai entender melhor. Então, ele traz, né, esse conhecimento, ele traz isso como as constelações familiares. E Marianne Frank, ela estuda sobre isso e ela conhece sobre a constelação familiar e ela traz para a pedagogia sistêmica. Então, ela é a grande, vamos falar, a grande professora, né, que traz esse novo olhar para dentro da educação. A pedagogia sistêmica, ela não vem tirar nada do que nós já sabemos, nada do que nós já estudamos sobre Freud, sobre Piaget, nada disso, sobre os estudos construtivistas, sobre a educação, a nova escola, não. Ela vem contribuir e agregar mais valor
nas coisas que nós já sabemos, né, que você, professor, já sabe, que você já aprendeu na faculdade. Se você chegou até nesse momento como professor, você já tem uma bagagem grande de conhecimento. Então, ela vem com uma nova postura frente aos desafios de sala de aula, frente à sua vida, né? Então, a pedagogia sistêmica, ela chega de uma forma suave e que você vai aprender a trabalhar com o seu aluno de uma forma diferente, né? Então, dentro da pedagogia sistêmica, tem vários exercícios que eu vou depois estar ensinando vocês em outros vídeos. Já tem um vídeo que eu já ensino um exercício da organização da sala de aula, né? Então, você tiver esse interesse de saber como organizar a sua sala de forma correta e que você vai ver a diferença, eu gostaria que vocês, é um desafio que eu faço aqui, assista os vídeos e faça aqueles exercícios que eu já tenho ensinado vocês nos vídeos e depois compartilha e fala, comente lá o que você sentiu, mesmo que você fale, professora Valéria, eu não conheço, eu não entendo muito de pedagogia sistêmica, mas você vai ter uma experiência e compartilhe a sua experiência, que através da sua experiência nós vamos solucionar todos esses problemas que você tem dentro de sala de aula. Então ela vem com esse novo olhar, ela traz toda uma bagagem de conhecimento, de atividades, de formas diferentes de você trabalhar dentro da sala de aula. Você vem com um olhar diferente para os pais dos seus alunos, você olha diferente para o grupo gestor da sua unidade escolar. Quando você entende as ordens do amor, ou seja, as 3 ordens sistêmicas, e você pode falar para mim, eu não entendo e também não quero entender. Tudo bem, não tem problema nenhum. Porém, essas ordens, elas estão regendo o mundo. E se você não cumprir as ordens da forma correta, você vai ter as suas consequências dentro da sala de aula. Aí você pode falar, mas que consequências? Uma sala desorganizada, uma sala que não tem aprendizado, uma sala que tem muito déficit de atenção, uma sala que tem alunos que chamam a sua atenção o tempo todo, que dá trabalho o tempo todo, que você não consegue fazer nada a não ser chamar a atenção desse aluno, você não consegue ministrar o seu conteúdo, e você sai dali estressada, você leva todo aquele estresse seu para dentro da sua casa, às vezes você desconta no seu filho, no seu esposo. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero ensinar para vocês, que a pedagogia sistêmica, ela vem com um olhar inovador, né? Ela olha para todo o corpo docente da escola e também discente com um olhar de amor. Um olhar que você vai entender por que o seu aluno chama tanto a sua atenção. Qual é o motivo daquela criança chamar demais a sua atenção? Qual o motivo de Joãozinho, Joãozinho é um nome fictício, que tem um problema de déficit de atenção e ele não consegue ficar sentado e fazer nenhuma atividade? Por quê? Quando você parar para analisar e você tiver o desejo de fazer uma mudança na sua sala de aula, isso vai fluir muito em você. Quando você estiver na sua postura de professor, somente professor, quando você entender que você não é pai daquelas crianças, você não é mãe, que você tem que entender que aquela criança chegou com aquele problema porque aquele problema é dele e ele vai superar. Quando você deixar de ter pena daquela criança e talvez querer inconscientemente abraçar aquela criança como se fosse mãe. Quantos de vocês já não tiveram essa experiência? Eu já tive, de alunos que chegaram em mim e falaram assim, como eu queria que você fosse a minha mãe. E aí, olha a inocência, e eu tô falando isso da minha experiência como professora. Como eu ficava feliz, falar, nossa, professora fulana quer que eu... Olha a tamanho da minha imaturidade como profissional. Porque jamais eu tenho que querer o lugar da mãe daquela criança. Quem deu a vida àquela criança foi os seus pais. Assim como eles são, com os defeitos que eles têm, do jeito que eles são. Quem deu a vida a eles foram os pais, não foi eu. Eu dei a vida aos meus filhos. Naquele momento, quando eu aceito esse chamado de mãe daquele aluno, eu saio do meu lugar de professora. Naquele momento, eu
deixo de ser professora e estou no lugar da mãe daqueles alunos. Aí eu te pergunto, dentro da sala de aula, a mãe vai lá para ensinar ou é o professor? Qual lugar que eu estava? Eu estava no lugar de mãe. Eu tenho condições de ensinar como professora? É uma pergunta para vocês. A resposta é não. Não tem como ensinar estando no lugar da mãe, no lugar do pai, do avô, da avó. Eu só posso ensinar no meu lugar de professora. Eu conheço a história, eu sei da história e eu dou um sim para a história daquele meu aluno. É a partir do momento que eu dou um sim, que eu recebo assim como ele é, como seus pais são. Não importa se os seus pais são separados, se a sua mãe é algo que você não concorda, se de repente o pai daquela criança está preso, não interessa. Você aceita do jeito que eles são. E quando você olha para aquela criança com amor e você se coloca no lugar do professor, você vai entender e sentir dentro da sua sala de aula que aquela criança vai estar no lugar correto dentro da sala de aula. No outro vídeo eu expliquei como organizar a sala de aula. Vale a pena você voltar lá e assistir. Vale a pena você pensar um pouquinho nessa nova inovação que está chegando dentro da educação. O sistêmico ele está chegando na educação, no jurídico ele já é muito forte. E nas famílias. Então hoje a constelação familiar, que eu vou estar explicando para vocês no próximo vídeo, o jurídico no olhar sistêmico, o pedagógico no olhar sistêmico, a educação no olhar sistêmico, a saúde no olhar sistêmico, vocês vão entender o quanto é gratificante, muito gratificante, essa nova visão, esse novo olhar que nós aprendemos sobre a pedagogia sistêmica. Então, assim, eu falo por experiência própria. Quando eu aprendi e comecei a me desenvolver como ser humano, quando eu comecei a buscar coisas novas para a minha vida, para me ajudar a superar várias coisas dentro da minha vida, tanto profissional quanto pessoal, quando eu chego nessa fase da constelação familiar, foi por onde eu comecei, eu percebo o quanto eu tenho a aprender e o quanto eu posso contribuir para que nós tenhamos um futuro diferente para os nossos filhos, para os nossos alunos e para a nova geração que está chegando aí. Então, se você gostou desse conteúdo, comenta lá, faça suas perguntas, o que você tem, que você mais sofre dentro da sua sala de aula, qual é a angústia que você tem. Se você tem dúvidas sobre as leis sistêmicas, vai lá, assiste os vídeos, comenta, curte, para que esse material possa chegar em outras mãos. Compartilha com seus amigos professores. Se você tem dúvida de como organizar a sua turma, de como você vai aceitar o grupo gestor, eu vou estar logo fazendo um vídeo falando sobre a parte da gestão, o que a gestão tem que fazer para ajudar e acolher os professores, para melhorar também esse desenvolvimento humano dentro da escola, que são os professores, o grupo gestor. Tem que ter uma harmonia ali, para que essa harmonia possa fluir dentro do ambiente escolar. Então, se você gostou, se inscreva no canal, deixe os seus comentários, se inscreva, toque o sininho para que você possa receber todos os conteúdos de valores que eu vou estar agregando toda semana. Então, toda semana tem vários vídeos que está sendo divulgado para vocês de uma forma com muito amor, com muito carinho que eu estou fazendo, para aquilo que eu possa ajudar a vocês. E eu ajudando vocês, vocês também estão me ajudando, porque isso aqui é uma corrente do bem, são coisas boas que um faz pelo outro. Então, do mesmo jeito que eu aprendi muitas coisas maravilhosas que eu tenho aprendido, eu quero compartilhar com vocês. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, comente lá, que eu terei o maior prazer de ajudar a solucionar
ou então te orientar da melhor forma dentro da pedagogia sistêmica. Então lembre-se, pedagogia sistêmica, ela não veio tirar nada do que existe. Ela veio acrescentar, incorporar, agregar mais conhecimento e mais valor à sua vida profissional como professora.